Bom dia, bem-vindos ao Mentes com Bíblia, 7h30 horário de Portugal. E nós estaremos com o nosso devocional diário, olhando para a palavra do Senhor, aprendendo da palavra do Senhor, recebendo o alimento vivo. E esse alimento, essa porção diária que o Senhor derrama sobre nós como um maná, ele vem para nos alimentar espiritualmente, vem para alimentar as nossas almas, que tantas vezes gritam, que tantas vezes esperneiam, mas na verdade nós necessitamos da porção que vem deste Deus. E quando nós vamos recebendo da verdade essa semente viva que é a palavra de Deus, esse presente que o próprio Deus deixou para nós, quando nós vamos recebendo essa palavra e nós vamos tendo entendimento sobre o que ela está nos falando e como nós vamos aplicar na nossa vida diária, porque a nossa vida é diária. A palavra de Deus nos fala que o amanhã pertence ao nosso Deus. Nós devemos planejar, devemos fazer planos, mas aqui, depositando no altar dele. É ele que conduz todas as coisas. Mas o mais importante, o dia mais importante das nossas vidas é hoje. Se nós fizermos certo hoje, se nós buscarmos nele hoje o entendimento sobre os nossos planos, ele vai nos conduzindo. A última palavra é dele. É assim que nos fala ali em Provérbios. A última palavra é dele. O homem faz planos, mas a última palavra é dele. Então, nós, diante dessa verdade, nós nos sentimos protegidos quando nós estamos na presença dele, porque nós sabemos que estamos sob a sua proteção. E esses últimos dias vem sendo, hoje não e ontem já abriu um solzinho aqui em Portugal, vem tendo dias de muita chuva, muita, mas muita chuva. Dentro de casa está tudo úmido e dias cinzentos verdadeiramente. Eu não desgosto totalmente de dias cinzentos, eu gosto também. Mas esses dias cinzentos, eles servem para nos trazerem reflexões sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a maneira como nós estamos andando, sobre o sentido, o verdadeiro sentido da vida. E tantas vezes esses dias cinzentos nos deixam tanto para baixo, nos deixam meio sem, nossa, né, um pouco tristes. E eu estava refletindo sobre isso hoje pela manhã, e lá em Apocalipse nos fala que na eternidade nós não teremos, o próprio Deus será aquele que vai iluminar toda a terra, a nova Jerusalém, e nós não teremos mais trevas, não teremos mais noite, será somente dia. E é algo que nós não podemos nem explicar. Então, diariamente nós estamos aqui com o nosso devocional estudando, né, a palavra. Nós pegamos um roteiro, vamos seguindo aquele roteiro. Nós estamos no livro de Lucas, estamos no livro de Lucas 9, e hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 51, e um pouquinho de cada dia, e essa palavra vai frutificando. A palavra que nós falamos, a palavra que nós lemos aqui juntos, porque nós lemos juntos, é essa a intenção, ler junto. Se você tem a sua Bíblia, pega a sua Bíblia. Eu tenho uma pessoa muito querida que está sempre comigo, a Michele, que ela tem a Bíblia dela toda, cada devocional que nós fazemos, ela vai lá, coloca os versículos que nós lemos, coloca lá as reflexões dela e ela fica meditando naquilo durante o dia. Eu tenho certeza que o coração dela cada vez está frutificando mais, porque essa palavra ela não volta sem antes cumprir o seu destino, sem antes cumprir o seu propósito. Então nós vamos orar agora, já vamos começar em Lucas 9, versículo 51, para dar continuidade ao nosso estudo, ao nosso texto. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, por esse dia, mais um dia, Senhor, que nós já temos um milagre em nossas vidas. A vida, Senhor, que o sopro de vida que o Senhor nos colocou, Senhor, e permanece em nós. As misericórdias que já foram renovadas este dia, onde há o perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, Senhor. Quando nós nos arrependemos genuinamente na Tua presença, então nós temos a oportunidade de continuar olhando para a Tua face e continuar caminhando, Senhor, certos de que Tu és a nossa recompensa, de que Tu és o nosso protetor, de que não estamos sozinhos.
Senhor, que nós possamos encontrar nesse dia um pouco mais, Senhor, da tua verdade, dos teus tesouros, ó Senhor. Que nós possamos desenterrar mais tesouros para as nossas vidas, que nós possamos usufruir deles, usufruir do banquete, da mesa pronta que o Senhor já tem pronto para nós, Senhor. Que nós possamos ter agora a terra do nosso coração, Senhor, fértil para receber das tuas sementes. Que nós possamos ser iluminados pela tua palavra. Eu te peço isso, para mim e para aqueles que vão assistir agora e que irão assistir mais tarde esse devocional. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, se conosco. Amém. Vamos lá, então? Oh, bom dia! Lucas 9, versículo 51. A oposição dos samaritanos. Aqui Jesus estava, nesse contexto aqui, Jesus já estava indo em direção a Jerusalém. Os dias de Jesus aqui já estavam findando. Né? O propósito dele já estava se aproximando. Então, quando eles estavam ali a caminho de Jerusalém, ele envia ali os seus discípulos à frente para que um vilarejo ali de Samaria pudesse preparar um local para eles ficarem. A intenção, acredito eu, a palavra não fala, mas quando Jesus chega ali em Jerusalém, ele vai e faz a última Santa Ceia com os discípulos, mas a intenção talvez fosse, né, fazer a Santa Ceia, a última Santa Ceia ali, e depois partir para Jerusalém, mas os samaritanos não aceitaram, porque já entendiam que Jesus estava indo em direção a Samaria, então não quiseram recebê-lo. Vamos ler então. Como se aproximava o tempo de ser elevado ao céu, Jesus partiu com determinação para Jerusalém. E o que é essa determinação? A minha Bíblia NVT, a nova versão transformadora, o que essa determinação fala? Que ele estava firme em cumprir o seu propósito, que era a morte de cruz. E 52, enviou mensageiros adiante até um povoado samaritano, a fim de fazerem os preparativos para a sua chegada. Só para quem não pegou estudos antigos, que nós já falamos, os samaritanos odiavam os judeus e os judeus odiavam os samaritanos, em função que ali o povo samaritano era uma mistura de outros povos e que queria, era uma mistura de outros povos e que queria, tinha outros deuses, né? Vários deuses, idolatria, e os judeus não aceitavam eles em função disso. Então, Jesus ali tem a passagem da samaritana, que Jesus vai e fala diretamente com a samaritana, e a samaritana corre lá, uma mulher que era desprezada ali pelo seu povo, quando se encontra com Jesus, corre ali para o seu povo e todos eles acreditam no que ela está falando e muitos ali creram em Jesus. Eu acho linda essa versão da mulher samaritana. Então, voltando aqui para esse contexto, tudo isso já havia acontecido, Jesus já havia falado ali das boas novas para os samaritanos, muitos deles ali se regozijaram com essas boas novas, mas ali nos momentos finais de Jesus, da caminhada de Jesus, eles não aceitam, eles continuam com aquela mesma estrutura de ódio e estrutura de divisão que da mesma forma os fariseus tinham ali com essa questão religiosa. Então aqui dentro desse contexto Jesus então não passa por Samaria nos seus últimos dias e vai direto para Jerusalém. Só para nós entendermos um pouquinho mais. 53. Contudo, os habitantes do povoado não receberam Jesus, porque parecia evidente que ele estava a caminho de Jerusalém. 54. Percebendo isso, Tiago e João, olha a imaturidade daqueles homens que Jesus escolheu para andar com eles, né? Tiago e João, os dois irmãos, uns devocionais antes nós falamos ali que a mãe de Tiago e João se ajoelha ali aos pés de Jesus e pede: olha, Jesus, quando tu estiveres no teu reino, deixa que um dos meus filhos se sente à tua direita e o outro se sente à tua esquerda. E aí os irmãos ali, os filhos de Zebedeu e a mãe deles criaram ali uma divisão, uma contenda, né? Uma briguinha ali entre os discípulos, porque os discípulos, os outros, acharam aquilo ridículo, né? E aí, continuando, esses mesmos, olha os que eles falam. Percebendo isso, Tiago e João disseram a Jesus: Senhor, quer que mandemos cair fogo do céu para consumi-los?
E aí Jesus, porém, se voltou para eles e os repreendeu, e seguiram para outro povoado. Aqui nós temos duas situações. Primeiro, eles já sabiam da autoridade que o próprio Cristo já havia dado a eles, e da mesma forma o Senhor dá autoridade para nós hoje, para orarmos pelos nossos familiares, orarmos pelos nossos vizinhos, orarmos por enfermos, né? A mesma autoridade Cristo nos dá, e essa autoridade aqui eles entenderam quando Jesus enviou todos eles para irem aos povoados para libertarem, orarem pelos enfermos, para libertarem dos espíritos imundos, né, dos espíritos impuros, e a palavra nos fala que eles voltaram muito alegres. Então eles sabiam já a autoridade que eles tinham, só que a autoridade que eles queriam utilizar era uma autoridade que não estava dentro dos princípios de Cristo. O que que o Senhor nos fala sobre os nossos inimigos? Orem pelos seus inimigos. Se o seu inimigo lhe pedir água, lhe dê água. Se o seu inimigo lhe oprime, ore pela vida dele para que ele seja abençoado. Então, brasas vivas serão acumuladas sobre a cabeça dele. E o que que é isso? A consciência, o peso na consciência. O próprio Deus vai ali e toca, olha o que está fazendo ali com o meu servo, com a minha serva, com o meu filho, com a minha filha. Então, são esses os princípios do Senhor, não são outros. Orar por aqueles que nos afligem, orar por aqueles que nos perseguem. E aí, continuando, versículo 57. Agora Jesus vai falar sobre o discipulado, preço sobre qual é o preço de servir a Jesus, qual é o preço de ser filha do nosso Deus, qual é o preço de estar ali dentro do seu rebanho, né? 57. Quando andavam pelo caminho, alguém disse a Jesus: Eu seguirei aonde quer que vá. Jesus respondeu: As raposas têm tocas onde morar e as aves têm ninhos, mas o filho do homem não tem sequer um lugar para recostar a cabeça. E a outra pessoa ele disse: Siga-me. O homem, porém, respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Jesus respondeu: Deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, deve ir e anunciar o reino de Deus. Outro ainda disse: Senhor, eu o seguirei, mas deixe que antes me despeça de minha família. Mas Jesus lhe disse: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Semana passada nós tivemos um devocional onde nós falamos sobre contentamento. Nós falamos ali sobre o capítulo 1 de Tiago e falamos uma passagem também ali de Pedro, capítulo 1, sobre o contentamento, sobre as perseguições, sobre perseverar, né? Tiago ali, Pedro nos falam sobre perseverar, e aí a busca do perseverar. E ele ainda fala: estejam alegres quando vocês passarem por tribulações, quando vocês passarem por situações difíceis, porque o Senhor promete ali, o que que o Senhor promete? O reino de Deus, a eternidade, uma aliança, a coroa da vida, o nome escrito ali no livro da vida. E a meditação sobre essa passagem aqui de Jesus é justamente sobre isso. O que que Jesus está dizendo aqui? Que o rapaz queria sepultar o seu pai. Jesus disse: Deixe os mortos, que os mortos sepultem os seus mortos. Primeiro lugar, o reino de Deus. Aí o outro aqui: deixa que eu me despeça da minha família. O Jesus disse: aquele que põe a mão no arado, aquele que põe a mão no trabalho e olha para trás, olha para aqueles que deixou, está sempre com uma ligação emocional, uma conexão emocional e não está cumprindo o seu propósito, não está verdadeiramente cumprindo aquilo que o Senhor está direcionando, o reino de Deus. Em primeiro lugar, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Então, estar com Cristo é muitas vezes deixar situações e pessoas de lado para cumprir o que a palavra está. Muitas vezes pessoas nos tiram da presença do Senhor, e são pequenos detalhes que, se nós não estivermos atentos a esses detalhes, ontem ainda falava com uma jovem a respeito disso, principalmente os jovens que ainda estão,
que ainda não encontraram o seu par, né? Ainda não encontraram a sua família, tantas vezes são confrontados por situações, eu estou há tanto tempo sem ainda ter a minha família, eu ainda não tenho a minha casa, eu ainda não tenho a minha família. E aí surgem aquelas opções onde estão dentro da igreja, mas não estão em santidade. E aí vem com propostas para no quesito sexual, né, no quesito carnal, que muitas vezes vão fazer com que essas pessoas se desviem do propósito principal, que é cumprir os princípios do Senhor. Então, ontem eu conversava com essa jovem a respeito disso. Nós precisamos estar firmes para estar dentro dos princípios do Senhor. Nós precisamos estar firmes para estar aqui à luz da palavra. E o principal, confiar que o nosso Deus estará conosco nas nossas decisões quando nós decidimos por Ele, quando nós decidimos em primeiro lugar pelo reino, quando nós decidimos em primeiro lugar por ouvir a voz do Espírito. E aqui Jesus está nos falando isso, que o contentamento, o seguir a Jesus, o tomar a sua cruz, é olhar para a eternidade, é olhar para os olhos de Cristo. O contentamento que a palavra de Deus nos fala, a busca do contentamento, o estar contentes em Cristo, é estar olhando para a eternidade. As promessas do Senhor não são... A Bíblia tem mais de 700 bênçãos que o Senhor nos promete e Ele pode nos abençoar da maneira como Ele quiser, da forma como Ele quiser, no tempo que Ele quiser. Mas a Bíblia é bem clara. O nosso contentamento precisa vir da eternidade, da aliança, do olhar para Cristo, naquilo que está em Cristo. Então Ele vai preenchendo as nossas faltas. Se os nossos olhos estão no olhar para as nossas faltas, nós vamos estar sempre deixando o arado, nós vamos estar sempre olhando para o vazio ou criando vazios no nosso interior, quando o nosso olhar precisa estar, a nossa alegria precisa estar no reino, em Cristo. Vou mais um pouquinho, vamos lá, versículo 10. Então aqui Jesus envia 72 discípulos ali para toda a região. Agora não são mais os 12 apóstolos, eles são únicos, né? E lá em Apocalipse nos fala que eles vão ter 12 colunas no templo, né? Eles são ali os que andaram com Jesus, os que estiveram com Jesus, os que usufruíram do Filho do Homem, né? Do Filho de Deus, do Rei dos Reis. Mas aqui Jesus então levanta também mais 72 discípulos, 72 discípulos, sim, para irem de 2 em 2 nas regiões ali falando do Evangelho, expulsando demônios, curando enfermos, e vamos ver o que acontece. Vamos um pouquinho mais. Depois disso, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou adiante 2 a 2, as cidades e os lugares que ele planejava visitar. Então, Jesus fez aqui a mesma coisa que João Batista fez por Jesus, né? João Batista foi à frente nos lugares, falando, né, pregando ali o arrependimento, batizando aqueles que se arrependiam, preparando ali a terra, preparando o terreno, preparando os corações e as mentes para a chegada de Jesus. E aqui Jesus envia esses 72 discípulos também para fazerem a mesma coisa, para irem à frente antes da chegada de Jesus nesses lugares que Jesus queria passar. A colheita é grande aqui, versículo 2. Essas foram as instruções. A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita. Peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora vão e lembre-se de que eu os envio como cordeiros no meio de lobos. Não levem dinheiro algum, nem bolsa de viagem, nem um par de sandálias extras. E não se detenham para cumprimentar ninguém pelo caminho. Eu vou parar aqui, que amanhã nós vamos explorar um pouquinho mais isso. Mas aqui Jesus está nos falando que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que Ele envie mais trabalhadores para seus campos. E esse final de semana eu estava numa conferência da Igreja Batista aqui do Porto, Terceira Igreja Batista, e o pastor estava falando justamente isso, que os irmãos pudessem se envolver mais na obra do Senhor,
porque faltam trabalhadores na obra, faltam pessoas que ajudem ali na obra. E quanto é gratificante poder ajudar na obra do Senhor, o quanto é gratificante poder ali, seja ali passar uma vassourinha, seja ali estar nos slides, seja estar na recepção, na porta ali recebendo as pessoas. Como é gratificante ajudar na obra do Senhor, se sentir parte ali da construção do reino na vida das pessoas, falando, muitas vezes disponibilizando o nosso tempo para uma conversa, né? Para um café, para dar ali, tirar um tempo na semana e dar um oi para aqueles irmãos que tantas vezes não estão ali indo na igreja por algum motivo, entender o que está acontecendo com eles, sair do olhar do nosso umbigo, porque a nossa tendência sempre será estar olhando para o nosso umbigo, as nossas dores, as nossas faltas. E Jesus nos mostra totalmente ao contrário, que o nosso olhar precisa estar no reino, que o nosso olhar precisa estar nele, e quando o nosso olhar está nele, o nosso olhar também vai estar nas pessoas que são cuidadas por ele. Então essa é a meditação para hoje. Nós vamos ficar aqui e amanhã nós damos continuidade sobre o discipulado, sobre carregar a nossa cruz, estar em Cristo, olhar para o reino, sobre o que nós estamos fazendo. Nós somos aqueles somente que esquentamos banco de igreja, ou nós somos aqueles que estamos ali juntos, fazendo com que o reino de Deus propague. Nós somos espiões do reino no nosso trabalho, ou nós somos pessoas onde a luz e o sal é ministrado ali no meio dos nossos colegas, dos nossos vizinhos. Quem nós somos em Cristo? Né? Quem nós somos? Ou nós somos aqueles samaritanos que ali se regozijaram com Jesus, mas se enciumaram e continuaram com a sua estrutura de divisão quando Jesus estava ali indo para Jerusalém? Quem nós somos no reino? Aí bastante ensinamentos em poucos versículos. Eu vou orar então para nós finalizarmos e amanhã nós retomamos, se Deus quiser. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra, pelo teu amor, Senhor, infinito. Se conosco nesse dia, meu Senhor, que nós possamos nos encorajar, Senhor, que nós possamos nos encher de intrepidez, de ousadia e estarmos atentos para aqueles que necessitam, às vezes, de uma oração, para aqueles que necessitam de uma palavra, Senhor. Ó Deus, que nós possamos ser amorosos dentro do nosso lar, que nós possamos ser educados, que nós possamos refletir a tua face, que nós possamos ser da mesma forma com os nossos vizinhos, com os nossos colegas, que nós possamos ser aqueles que eles olhem e queiram saber o que essa pessoa tem de tão diferente, o que essa pessoa tem, eu também quero entender isso. E que nós possamos, acima de tudo, Senhor, estarmos firmes em Ti, colocar as nossas mãos no arado, não olhar para trás, mas saber, Senhor, que confiando em Ti, nós vamos chegar no nosso destino. Assim como Paulo nos fala, né, no alvo, e o nosso alvo é Cristo. Nós Te adoramos, nós entregamos esse dia e as nossas vidas nas Suas mãos, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, Senhor. Ajuda que as nossas mentes, os nossos corações estejam quebrantados a Ti, Senhor, que nós possamos Te honrar com cada passo, com cada palavra, com cada pensamento nesse dia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Bom dia. Que Deus esteja conosco e que o Espírito de Deus esteja conosco hoje, que nós possamos ter mais dele nesse dia. Em nome de Jesus. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.